Eu vou lá fazer aula, né? Já que você vai Pode ir. dar aula, né? Uhum. Aí amanhã eu cancelo, porque amanhã
Boa noite. Tudo bem com vocês?
Ok? Tá tudo bem, tudo bem. Nós hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina e a gente vai falar um pouco sobre a busca da informação qualificada na área de cardiologia, que a partir de um exemplo a gente vai tentar ver como que a gente pode obter essa informação. Nós já conversamos sobre os fundamentos, os princípios ali da medicina baseada em evidência. Já tivemos uma aula falando sobre, incluindo como montar um projeto de pesquisa, depois sobre medicina baseada em evidência na área de terapia intensiva. Hoje a gente vai tentar falar, ou vamos falar sobre a cardiologia. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa começar. Estão vendo o slide? Alguém pode abrir o microfone e responder? Sim, professor. Estamos sim. Responderam no chat ali. Tá bom, obrigado. É que eu quando compartilho a tela, eu não consigo ver o chat. Aqui apenas um caso clínico, para a gente introduzir o tema, né? Um paciente, uma mulher feminina atendida no consultório após ter tido alta com um infarto agudo miocárdio sem supra de ST. Ela foi internada, foi tratada e teve alta e está comparecendo ao consultório para ser tratada, né, e ser acompanhada, né? A pergunta é o seguinte: o que eu prescrevo para essa paciente após ela ter tido um infarto sem supra de ST e eu estar atendendo ela no consultório? Como é que isso se resolve, né? Vamos aqui para ouvir vocês. O que vocês acham que a gente deve prescrever para uma paciente que está sendo atendida, né, a nível ambulatorial, no consultório, após um IAM sem supra de ST? Agora vocês podem escrever no chat, que eu estou vendo o chat. Analgésico? Analgésico? Como assim? Tem que anticoagular essa paciente, antiagregar morfina? Todas essas respostas, vamos lá, João Pedro, você está prescrevendo morfina por qual motivo? Se ela tiver dor, mas eu estou atendendo ela após a alta, e ela está indo no consultório, após IAM com supra de ST. Ela está no consultório, depois de ter tido alta e ter o diagnóstico de... Ela falou: doutor, eu fiquei internada, estou vindo aqui para o senhor me tratar, e eu tive alta. Aí, o que aconteceu com a senhora? Não, eu fui internada, tem aqui um relatório médico, por conta do infarto agudo miocárdio sem supra de ST. E aí? Eu vou prescrever morfina para essa doente? Existe a necessidade da prescrição da morfina? Não, né? Então, não. E aí? Então, esse mesmo raciocínio não se aplica ao uso de oxigênio, que foi colocado aí no chat também. Acredito que seja questão circulatória mesmo, evitar que ela faça novos trombos. Algum beta-bloqueador,
Murilo está prescrevendo, né? Murilo, você tem o direito de fazer qualquer consideração, porque vocês são alunos do curso de graduação, estão no 6º período, então estão aprendendo, né? Agora, você escreveu mais um pouco aí sobre o uso de beta-bloqueador, não que o beta-bloqueador seja anticoagulante, não estou entendendo. Não ficou parecendo isso, não. Eu não entendi dessa maneira, não. Não entendi, não. Professor, a gente teve uma aula de infarto de síndrome coronariana aguda hoje. Aí, o que eu aprendi da aula é que a gente deveria fazer uma anticoagulação desse paciente com a aspirina e com, acho que heparina também, mas isso é questão de emergência. Eu não sei se isso se estende para a questão ambulatorial. E beta-bloqueador, eu acredito que vai ter que ser associado no atendimento ambulatorial, porque vai fazer com que essa frequência seja mais controlada, esse ritmo cardíaco dela seja um ritmo mais estável, mais controlado. E outras drogas possíveis, eu não sei. Ok. Veja bem, nós passamos dali, a doente já foi atendida com quadro de infarto agudo, ela teve alta e agora está a nível ambulatorial, né? Algumas drogas que eu usei no ambiente hospitalar podem ser mantidas ou não a nível ambulatorial. Algumas drogas que eu uso a nível hospitalar, né, ali no atendimento de emergência, posteriormente elas não são continuadas quando o paciente tem alta para acompanhamento hospitalar. Quando eu coloquei ali o que eu prescrevo para o paciente, essa decisão, né, do que eu vou prescrever, ela é exatamente dentro do contexto de medicina baseada em evidência. Quer dizer, o que eu posso prescrever para essa doente que é recomendado, que traz benefícios para esse modelo de paciente que teve um infarto, teve alta e agora precisa fazer uso de medicações a nível ambulatorial, né? Para que ela possa ficar estável, prevenção de novos eventos cardiovasculares, novo IAM, controle, né, e tratamento dos fatores de risco, o que está colocado, o que está publicado, o que é recomendado em relação a essa situação. Aonde eu vou atrás dessa informação? Quer dizer, como eu obtenho essa informação? Obviamente, né, eu já comentei com vocês, não é na hora que eu estou atendendo doente que eu vou buscar essa informação. Essa informação ela deve estar previamente já, digamos assim, armazenada por estudos, por leitura de artigos, por atendimento de outros pacientes. Por isso que digamos assim, o curso da formação do médico é um curso longo, são 6 anos. Depois você tem a residência médica, onde vai se fazer residência médica de cardiologia para poder atender esses doentes, né? Treinamento sob supervisão, né? Tem um internato aí durante o curso de graduação, no período de 2 anos. Quer dizer, tudo é feito para que o profissional possa estar em condições de decidir o que é melhor para aquele paciente. Eu vou apenas mostrar para vocês exemplos de como que a gente pode ir atrás dessa informação. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Aonde que isso poderia estar visualizado, né, essa informação qualificada? O que eu prescrevo, né? Questão a ser respondida: prescrevo aspirina ou não? Caso prescreva, usar por quanto tempo? Quer dizer, a aspirina, para que eu possa prescrever aspirina, e se a doente tem indicação de uso de aspirina ou não, eu tenho que conhecer alguns pontos relacionados à aspirina, né? De que se trata, qual é o mecanismo de ação,
se está indicado para uso naquele contexto daquele paciente que teve um infarto e agora está sendo atendido a nível ambulatorial. Quer dizer, aonde que essa informação está escrita, que pode me ajudar. Repito, o ideal e o correto é que isso seja feito anteriormente, né, essa informação esteja já acumulada, elaborada, para que eu possa, ali no momento que eu estou atendendo o paciente, vire para ela e falar assim: a senhora vai usar a aspirina em tanta dose e nós vamos acompanhar o seu caso, não interrompe o uso da droga sem falar comigo. Então, onde que está isso, né? Onde acha em local confiável essa resposta? Onde estão os artigos que subsidiam tal orientação? Quer dizer, onde é que está escrito que eu tenho que prescrever aspirina para esse modelo de paciente? Aqui eu tenho um slide falando de uma publicação falando da formação da placa aterosclerótica. Aqui eu tenho como que ocorre a adesão plaquetária, né? A degranulação de produtos que estão presentes ali nas plaquetas, a exposição do fator tecidual, a exposição do fator de von Willebrand, a exposição do colágeno, como se dá a agregação plaquetária, os mecanismos de ação dos antiadesivos plaquetários, e aí nós temos algumas drogas que podem ser prescritas, né, como aspirina, tem mecanismos de ação distintos, né? Quando a gente olha o mecanismo de ação da aspirina, mecanismo de ação de outros antiadesivos plaquetários, né? Aqui, mais um slide falando como a aspirina funciona, mais um slide falando outras drogas que podem estar presentes, e chego aqui em uma publicação onde tem uma série de orientações e recomendações que devem ser dadas ou que devem ser feitas para paciente que tem um quadro de síndrome coronariana aguda. Essa publicação, já comentamos sobre isso. Essas publicações, que são consensos de sociedade, recomendações de sociedade, elas são classificadas de acordo com o nível de evidência. No caso aqui, né, classes de recomendação, classe 1, classe 2, classe 2A, classe 2B, classe 3, o nível de evidência A, B ou C, quais são os artigos ou os trials que recomendam o uso de aspirina sozinho ou o uso de aspirina associado a outra droga antiadesivo plaquetária, o que é de novo, né? Tratamento antitrombótico, tratamento invasivo, maiores alterações nas recomendações, avaliação do risco. Olha quanta coisa tem numa publicação dessa, uma porção de artigos que são listados para que essa informação possa ser dada, né? E tratamento farmacológico que está lá, drogas antiplaquetárias, aspirina, 150 a 300 miligramas oral, ou 75 a 200, aí, no caso IV não é feito, né? Nós nem temos a apresentação de aspirina IV, e depois seguido por o uso da droga de 75 a 100 miligramas por dia. Então, quando eu chegar ali para o meu paciente e prescrever para ele fazer uso de aspirina todo dia, né, é porque está escrito nesses documentos que eu tenho acesso ou que eu procuro ter acesso para poder me subsidiar, falar assim: olha, minha senhora, a senhora vai tomar essa medicação aqui de tal dose e nós vamos acompanhar o seu caso, a senhora vai retornar para o Oliveira daqui a tanto tempo, e se ela me perguntar por que eu tenho que tomar essa medicação, nós vamos ter como explicar. Nós vamos ter como explicar. Então, por que eu estou prescrevendo esta droga, como que ela funciona, qual é o mecanismo de ação e aonde está escrito que eu devo prescrever nesse modelo de paciente. Embora, algumas vezes, isso possa parecer, digamos assim, uma atitude automática, medular, sem muito raciocínio, né, científico, tudo que nós prescrevemos é baseado em dados publicados, em dados científicos, em artigos que corroboram aquela nossa decisão. Vejam, estou mostrando para vocês a prescrição de um antiadesivo plaquetário para um doente que teve um quadro de AM sem supra-DST. Aonde que eu posso procurar essa informação e subsidiar a minha decisão?
vocês estão estudando num curso para ser médico. O médico ele tem muito de ser autodidata. Eu não vou prescrever aspirina porque alguém chegou para mim e falou assim, prescreve aspirina para esse doente. Quando você encontrar um doente pós-IAM, prescreve aspirina. Aí eu estou apenas repetindo o que um colega falou para mim prescrever. O médico não funciona dessa maneira. A minha prescrição, eu tenho que ter condições de ter explicações razoáveis, científicas, por que aquela droga está sendo prescrita para aquele paciente. Isso chama-se medicina baseada em evidência. Estão entendendo como é que é o raciocínio? Por que você precisa estudar e procurar informação para poder prescrever a aspirina? Entenderam? Bom, vamos lá, vou voltar lá. Vamos aqui para uma outra. Olha quanta coisa escrita, quanto trabalho, né? Agora, uma outra questão para o mesmo paciente. Eu devo prescrever estatina para essa paciente para que haja diminuição dos níveis de colesterol, abordando fatores de risco, né? Aonde que está escrito que eu devo prescrever estatina ou não para essa paciente? É a mesma coisa, né? Mecanismo de ação de drogas que têm ação em metabolismo lipídico, como é que funciona, aonde que elas agem, qual é o mecanismo de ação, quais são as drogas, se existe algum algoritmo que me dê informações de como eu devo prescrever estatina. Se eu for procurar no PubMed estatina, olha quantos lá, estatina e infarto agudo do miocárdio. Tem mais de 2.300 trabalhos falando a respeito do uso da estatina, que eu posso lá no PubMed, colocar somente trabalhos randomizados, são 324 trabalhos, somente meta-análise, 44 resultados, somente artigo de revisão, 421 resultados, somente artigos recentes, de 2020, 2021, 230 resultados. Se eu quero ver artigos que estão com texto aberto, né, que eu posso ler todo o artigo, 879 resultados. Aqui, dentro ainda daquele documento, né, da cardiologia, falando de como que a gente aborda os pacientes em relação à intervenção terapêutica, falando de como que a gente prescreve a estatina, quais são os objetivos, quais são os artigos que subsidiam essas decisões. Vejam que no texto tem as referências bibliográficas que subsidiam os especialistas que escreveram texto, quais são os artigos que apontam para essa decisão, para que possa ser feito recomendações em relação a drogas que diminuem os níveis de colesterol, LDL, quanto deve ser reduzido, qual é a classe de recomendação, qual é o nível de recomendação, quais são os artigos que subsidiam isso, né? Então, vejam, quando eu vou para uma outra classe de drogas a ser prescritas, né, como a estatina, olha quanta coisa escrita para que eu possa prescrever para ela a estatina. A senhora vai continuar fazendo uso de estatina, tal droga, tal dose, e nós vamos acompanhar o seu caso. Quer dizer, essa decisão do que eu vou prescrever, como eu vou tratar, né? Eu já falei para vocês, é o princípio da medicina baseada em evidência. Eu vou procurar a melhor evidência disponível para tratar aquele paciente, usar drogas que possam trazer benefícios, que possam ter impacto favorável
na mortalidade, impacto favorável, diminuindo o risco de novos eventos cardiovasculares. É como eu procuro a informação. Quer dizer, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que nós sempre vamos precisar buscar a informação qualificada. Eu posso buscar essa informação qualificada na internet. Acabei de mostrar para vocês o PubMed, quando eu escrevo lá estatinas e infarto agudo do miocárdio. Olha quanta informação eu tenho, olha quantos artigos estão abertos para que eu possa ler, quantos artigos de revisão existem, quantos artigos recentes existem, quantos artigos de trabalhos randomizados controlados existem. Quer dizer, é um número muito grande de informações e eu tenho facilidade de procurá-las. Veja bem, eu tenho que ter o trabalho de selecionar e ler. Isso não vai, né? O fato de eu procurar a informação não significa que eu estou lendo o artigo, estudando e aprendendo e prescrevendo, né? O fato de eu achar não é suficiente. Eu preciso achar e estudar. Eu preciso ler e preciso decidir o que eu vou fazer com aquele doente que está ali na minha frente. Dá trabalho. Dá trabalho. Não é fácil, né? Senão, o médico não pode ficar na mão de um propagandista de laboratório que chega para você ali no corredor e fala assim: doutor, olha aqui, ó, essa droga foi lançada, é muito boa, eu vou deixar com o senhor aqui umas amostras grátis para o senhor dar para os seus pacientes. Ele está fazendo o papel dele como propagandista de laboratório, mas o médico não pode agir de acordo com esse tipo de informação, que é uma pessoa que não é médico, está fazendo um papel ali da indústria de estimular a prescrição daquela droga, e você escuta. Se você for um médico que não gosta de estudar, daqui a pouco você está prescrevendo aquele item ali que o propagandista do laboratório visitou você no consultório, deu um monte de caixinhas para amostra grátis para você distribuir para o seu paciente, você está prescrevendo para ele. Isso está errado. A nossa prescrição ela tem que ser de itens que eu considero adequados para o tratamento daquele paciente. Adequado significa ter subsídio científico para que seja prescrito. Estão entendendo o raciocínio? Bom, vamos lá. Vamos voltar lá. É a mesma paciente, né? Aí, olha só, familiar médico da paciente faz contato por telefone ao final da consulta, né? Nada impede que a paciente tenha um familiar médico. E informa que a paciente tem úlcera duodenal e fez sangramento digestivo há um mês, quando fez uso de estatina. E fez sangramento digestivo há um mês. E também, quando fez uso de estatina, há 6 meses, apresentou grande fraqueza muscular e no laboratório prova de função hepática alterada, ou seja, eventos adversos com o uso de drogas que eu estou querendo prescrever para o paciente, aspirina e estatina. Como é que eu resolvo isso, né? E agora, aquilo que eu estava querendo prescrever, estou recebendo a informação de que temos problemas, eventos adversos graves, será que eu tenho alternativa à prescrição dessas drogas? Eu vou procurar informação. Se o paciente pode usar, associado ou não, inibidores de bomba de prótons, né, para diminuir o risco de sangramento por conta da aspirina, avaliar o risco de sangramento, né? Eu posso substituir a droga antiplaquetária ao invés de prescrever aspirina. Será que eu posso prescrever, por exemplo, clopidogrel? Né? Eu posso, se o paciente tem alto risco de sangramento, a dupla antiagregação plaquetária, né? Dupla antiagregação plaquetária, será que eu posso fazer por um tempo menor? É o que esse artigo está falando. Eu posso encurtar o tempo de dupla antiagregação plaquetária em pacientes que têm um alto risco de sangramento. Existe publicação sobre isso, né? Aqui está falando, né, de pacientes. Aqui é uma publicação que fala de pacientes que não podem tomar estatina. Qual é a alternativa que eu tenho, que eu posso prescrever para controle, diminuição dos níveis, né,
tratamento da dislipidemia, controle dos níveis do colesterol de pacientes que não podem usar a estatina. Existe alternativa, outra droga que pode substituir a estatina. Ali está o artigo que fala da droga que pode substituir, né? Então, vejam, os problemas que são apresentados, eles podem ter que ser modificados. Eu posso ter que ter uma outra opção terapêutica. E aonde que eu vou buscar essa outra opção terapêutica? Também através de informação qualificada, também através de dados científicos. Quer dizer, eu não estou inventando nada. Eu vou procurar informação e vou achar essa informação para que eu possa aplicar ali naquele paciente que eu estou atendendo. Repito, vou ter trabalho? Vou ter trabalho. Vou ter que procurar informação? Vou procurar informação. Tenho que ler o que está escrito, o que está publicado? Tenho que ler o que está escrito para eu poder ter condições de prescrever de forma adequada esse modelo de paciente. Não é uma receita de bolo que eu vou, olha, a senhora, só um minutinho, faz uso disso aqui, ó, desse pacote aqui. Ah, doutor, por que eu tenho que tomar esse remédio? Não, é porque eu acho que a senhora tem que tomar, eu estou mandando a senhora tomar. O médico não faz isso, não pode fazer isso. Entendeu? Eu estou mostrando para vocês um problema comum, e como que a gente pode caminhar no sentido de obter informação qualificada. Entenderam? Vamos dar um outro exemplo. Um outro paciente, 2. Paciente de 75 anos, você está num hospital, né? E atende o paciente que teve um quadro de infarto agudo de miocárdio e ele está evoluindo com choque cardiogênico. Questão a ser respondida: indico o uso do catéter de artéria pulmonar ou não? Olha só, o que é o choque cardiogênico? Quais são as atitudes, as intervenções terapêuticas que eu tenho, né, que tomar em relação a choque cardiogênico? E se eu devo indicar um dispositivo que permite obter dados de hemodinâmicos, né? A gente utiliza como monitorização hemodinâmica, que é o catéter de artéria pulmonar. Essa informação, primeiro, olha só, eu preciso reconhecer, fazer o diagnóstico, eu preciso fazer o diagnóstico de choque cardiogênico, eu preciso saber indicar o uso do catéter de artéria pulmonar, o catéter de Son-Ganz, preciso saber manusear o catéter de artéria pulmonar. Quer dizer, então, a competência também, no caso em questão, não é apenas eu ter a informação se eu devo usar ou não. Eu posso ter informação de que eu preciso usar ou que eu devo usar, né? Mas eu não sei usar o catéter. O catéter está ali no serviço que eu trabalho, está disponível, mas eu não aprendi a usar. Eu não sei passar o catéter, eu não sei raciocinar com as informações obtidas, medir o débito cardíaco, pressão de oclusão de artéria pulmonar. Quer dizer, eu não me interessei por isso, eu estou com um problema a ser resolvido e não consigo avançar, porque eu não tenho condições, né? Eu não fui treinado, eu não fui qualificado e eu, nesse momento, não tenho competência para passar um catéter de artéria pulmonar. Aí você pode falar assim, mas Afon, então está tudo bem entre aspas, porque pode pegar o chefe do serviço, no plantão, no dia seguinte, você vai passar o plantão, tem lá um doente com choque cardiogênico, ele vai virar para você e vai falar assim, por que você não passou o catéter de artéria pulmonar? Eu tenho aqui no serviço o dispositivo, o monitor que mede o débito de maneira contínua, eu tenho o catéter de artéria pulmonar, por que você não passou? Você vai dizer o quê? Eu não quis passar o catéter de artéria pulmonar, eu não sei para que serve esse catéter de artéria pulmonar, eu acho que não vale a pena passar o catéter de artéria pulmonar. Você pode dar uma série de respostas. Ele pode virar para você e falar assim, olha, você não volta mais aqui, está demitido. Eu não admito isso dentro do meu serviço. Então, a gente vai trabalhar num ambiente, né, como médico, onde nós vamos ser cobrados pelas nossas atitudes.
que você tome ou não. Se eu chegar para o meu colega, para o responsável, para o chefe de serviço, assim, olha, eu não passei o catéter de artéria pulmonar porque eu não tive a oportunidade de aprender a fazer uso do catéter de artéria pulmonar, o catéter de Swan-Ganz. Ele pode entender de uma maneira, tá bom, então vamos treinar você para usar o catéter de artéria pulmonar. Ou então chegar ao seguinte, ó, você, quando está trabalhando aqui, você já deveria saber isso. E eu não quero mais você no meu serviço. Tudo é possível. Então, nós vamos ser cobrados pelas nossas atitudes que nós tomamos em relação aos nossos doentes. Eu estou falando de um procedimento que é colocar um dispositivo de monitorização hemodinâmica invasiva que se chama catéter de artéria pulmonar para obter informações para poder decidir intervenção terapêutica num doente com choque cardiogênico pós-EAM. E você está de plantão. Eu estou dentro de uma UTI e eu preciso resolver as coisas. Eu não vou naquele momento onde o problema se apresenta, eu falo assim, agora eu vou aprender a botar o catéter de artéria pulmonar. Não, isso eu já tenho que saber. Eu tenho que ter sido treinado e aprendido como se usa o catéter de artéria pulmonar. Como se implanta esse catéter? Eu punciono uma veia profunda, normalmente uma veia de pescoço, uma jugular, uma subclávia. Eu passo o catéter à beira do leito, olhando no monitor as curvas que são geradas, reconhecendo aonde o catéter está, átrio, ventrículo, artéria pulmonar, e ocluo um segmento da artéria pulmonar, reconheço as curvas e eu meço o débito cardíaco por termodiluição pulmonar. Por termodiluição. E o catéter me dá uma série de informações que são úteis para eu tratar um paciente chocado. Informações como débito cardíaco, pressões de enchimento, oferta e consumo de oxigênio, resistência vascular sistêmica, resistência vascular pulmonar. E tudo isso eu vou usar para eu poder abordar melhor essas informações de monitorização hemodinâmica para abordar melhor um paciente com catéter de artéria pulmonar. A pergunta que eu fiz foi essa aqui, né? Se eu devo usar ou não. Existe aqui um artigo sobre isso, que fala sobre se a gente pode usar, se a gente deve usar, se traz benefício, se isso pode, com um protocolo de intervenção adequado, se pode trazer benefício em relação à mortalidade. Quer dizer, eu posso discutir isso, né? Podemos discutir, mas eu estou falando de um outro item. Quer dizer, se eu estou de plantão no lugar que tem um recurso diagnóstico para obter informações, dados hemodinâmicos que eu posso raciocinar com eles para tratar do rio, e eu falo assim, eu me recuso a manusear esse catéter, você vai ser mandado embora, não vai mais trabalhar ali. O chefe não vai passar a mão na sua cabeça, não. Então, isso está dentro de buscar informação qualificada, né, aprender, né, ter oportunidade de aprender como se usa esse dispositivo, ser treinado para o uso, e aí você tem a competência, a habilidade para usar esse dispositivo, que se chama catéter de Swan-Ganz ou catéter da artéria pulmonar. Então, vejam, não é só estudar. Estudar é importantíssimo, como eu já falei N vezes para vocês. Vamos atrás da informação qualificada, vamos ler esse artigo, vamos ler as recomendações para eu poder prescrever meu doente de maneira adequada. Paralelamente a isso, se me é exigido fazer procedimentos, eu também tenho que ser treinado para isso. Eu tenho que procurar mecanismos que me tornem, me deem habilidade para usar aquele dispositivo, ou fazer tal procedimento. Isso também é comum na medicina. Ninguém nasce sabendo nada. Você vai aprender com quem sabe que vai te ensinar. Mas eu tenho que ter, sim, eu tenho que ter atitude, olha, eu quero aprender, eu quero fazer um curso, me ensina aí como é que isso funciona. Aonde está escrito, onde é que tem artigos que falam sobre isso que eu posso ler. Agora, se eu ficar quieto no meu canto, parado no meu canto, eu não vou aprender nada. Eu tenho que procurar me qualificar melhor. Muito bem.
Vamos dar um outro exemplo aqui para vocês. Aqui é um doente, está em inglês, mas na verdade é um doente que tem um quadro de aneurisma de aorta abdominal. Como é que eu vou avaliar esse doente? Aqui está um artigo que fala de manuseio de aneurisma de aorta abdominal, que eu posso ler, obter uma série de informações relativas à conduta de um aneurisma de aorta abdominal. Um outro caso clínico aqui para ilustrar também. Uma paciente de 65 anos procura ambulatório para tratamento de diabetes mellitus e insuficiência cardíaca. O que eu posso prescrever para ela que possa trazer, digamos assim, benefícios, né, para tratar essas patologias? O que vocês acham? Muito bem, Murilo. Eu posso prescrever drogas para controle do diabetes, como, por exemplo, a metformina. Eu posso prescrever para tratamento da drogas que possam modular ali a progressão da nefropatia diabética, impedir a progressão e, ao mesmo tempo, tratar um quadro de insuficiência cardíaca com inibidores de enzima de conversão, inibidores dos receptores da angiotensina, diurético, beta-bloqueador. Quer dizer, tem um arsenal de drogas que eu posso lançar a mão para tratar. Tudo isso que está sendo conversado, existe subsídio científico para que tal atitude seja tomada. Agora, Murilo, que acabou de responder, eu tenho, nesses anos recentes, alguma outra opção terapêutica ou associada a estas que você colocou que possa trazer benefício para ambas patologias? Exatamente. Exatamente. Então, vamos lá. Olha de onde vem isso. Aqui. Aqui é um slide de uma publicação que fala... Aqui é um artigo que fala de manuseio do diabetes tipo 2, uma série de drogas, e temos já de alguns anos, né, disponíveis para uso uma classe de drogas que se chama inibidores da enzima cotransportadora de sódio-glicose 2, que é conhecido como SGLT2. Né? Aqui, ó. Como que isso apareceu? Aqui é uma publicação antiga, quer dizer, antiga, já de alguns anos, de 2008, né? Antiga não, que tem pouco tempo, que fala sobre esses inibidores, né, dessa enzima, né, cotransportadora de sódio-glicose, utilizadas para controle da glicemia em pacientes com diabetes. Né? Isso como que é o mecanismo de ação dessas drogas, como é que ela funciona, né? Aqui falando de como essas drogas funcionam, a aprovação dessa droga em 2000, primeiro aprovada em 2014, né? Como uma droga indicada para... Olha como que a ciência avança, né? Como uma droga indicada para controle da glicemia em pacientes diabéticos pode passar a ser indicada também para tratamento da insuficiência cardíaca. Aqui uma publicação que fala sobre isso, uma exigência do FDA de acompanhar eventos cardiovasculares, e aí, tratando os pacientes diabéticos, se observou uma diminuição da mortalidade por eventos cardiovasculares, diminuição da internação, diminuição de morte de pacientes com quadro de cardiopatia. Aqui, como que a droga pode funcionar, beneficiando tanto a função renal, né, impedindo a progressão da nefropatia, como também melhorando a doença cardíaca. Aqui, a aprovação do FDA para tratar a doença crônica e para tratar a insuficiência cardíaca. Aqui, um documento da Associação Americana de Cardiologia falando sobre o uso dessa droga
né? E aqui uma publicação recente desse mês, do New England, falando do uso de uma droga dessa classe para tratar insuficiência cardíaca em pacientes com fração de ejeção preservada. Ou seja, avançando um pouco mais, olha como que a ciência é legal, como que ela avança um pouco mais. E esse artigo mostrando que essa droga traz benefícios em pacientes com insuficiência cardíaca com função ainda preservada, não necessariamente pacientes diabéticos. Ou seja, olha a importância, né, do avanço da ciência para que a gente possa ir acompanhando, né, como que uma droga prescrita para uma determinada condição pode vir a ser prescrita beneficiando outra condição também, e até isoladamente apenas para tratar aquela condição. Estou falando aí de pacientes com insuficiência cardíaca com função ventricular preservada, que é esse último artigo que eu mostrei para vocês. Quer dizer, isso é a prova de como que a ciência avança e uma prova que a gente precisa continuar sempre procurando a informação. É lógico que nós vamos fazer isso dentro da nossa área de atuação. Se eu sou oftalmologista, eu vou atrás da informação da oftalmologia. Se eu sou nefrologista, eu vou atrás da informação de nefrologia. Se eu sou dermatologista, eu vou atrás da informação da dermatologia. Eu sou intensivista, eu sou clínico de doente grave. Então, eu me interesso pela clínica médica, eu me interesso por atendimento. Eu já falei para vocês que eu gosto da leitura, de ler uma revista, daquele artigo me interessa. Não necessariamente que isso vai ter impacto ali na minha atividade profissional, que na minha função hoje é discussão de caso dentro de uma UTI. Não estou mais operacional, como também já comentei com vocês. Mas o hábito da leitura continua, o interesse científico continua. Se eu não estivesse fazendo isso, eu também não tinha como estar conversando com vocês aqui. A gente tem que tem que procurar gostar do que a gente faz. Se a gente está fazendo medicina e tem uma área de atuação, tem que gostar do que eu faço. Então, poxa, o que eu tenho que fazer para me atualizar? O que eu tenho que fazer para procurar as informações qualificadas? A medicina baseada em evidência é exatamente isso. Eu procurar informação qualificada para poder tratar o meu doente de maneira adequada. A pergunta que o Murilo fez aqui, eu estou mostrando como que a medicina avança e como que a gente vai, através das publicações, a gente pode vir a mudar a nossa atitude frente ao tratamento de determinada patologia. A partir do momento que aqui, né, eu acabei de mostrar para vocês um artigo original, aonde aquilo impacta a nossa prescrição, isso ainda é um passo a ser tomado, né? Pode ser necessário que isso seja, digamos assim, corroborado por novas publicações, que as sociedades de especialidade, digamos assim, produzam um documento concordando com a prescrição de tal droga para tal patologia. É assim que a vida, que a ciência avança. Não existe outra maneira, né? E isso é puramente medicina baseada em evidência científica. A gente vai ter a informação qualificada, nós vamos ter a nossa experiência profissional, que sempre é levada em consideração, e também as nuances e particularidades daquele paciente ali que está na minha frente que vai ser tratado, né? Você está falando em relação ao sistema público, né, de saúde, o SUS, né? Nem sempre a gente tem todos os recursos dentro do sistema público. Então, se eu estou trabalhando no sistema público, eu vou usar o que está disponível dentro do sistema público. Nós vamos ter essa discussão quando a gente falar sobre outro conteúdo, né? Numa aula subsequente aí a gente vai abordar esse ponto que você colocou com mais ênfase aí e ver o impacto disso, como que a gente decide intervenção terapêutica. Na aula passada,
a gente deu a aula sobre medicina baseada em evidência em terapia intensiva e teve alguns slides que ficaram ruins, vocês devem se lembrar. Eu queria compartilhar com vocês, só para a gente, aproveitando que a gente está falando de cardiologia, né, e está dentro também da cardiologia, a gente mostrar o seguinte. Espera aí. Está aqui. Ai, cadê? Está aqui. Era um exemplo que eu acabei não porque os slides ficaram ruins. Estava aqui, o paciente deu entrada pelo pronto-socorro com parada cardiorrespiratória. Quer dizer, o que eu vou fazer num doente que eu reconheço a parada cardiorrespiratória? Né? Como procedo? Está aqui o algoritmo que nós utilizamos, né, para tratar uma parada cardiorrespiratória, se o ritmo é chocável, se não é chocável, né, desfibrilo, é só adrenalina, massagem. Aí, Afonso, aonde que está escrito que eu tenho que fazer assim? Existem documentos da Associação Americana de Cardiologia, inclusive esse aqui está traduzido, né? Aqui, por que a primeira atitude hoje é massagem cardíaca externa? Aqui são artigos que falam a respeito da qualidade da massagem cardíaca externa, a profundidade da compressão do tórax. Esses artigos, quando você vai ler as recomendações da Associação Americana de Cardiologia, que fala dos tópicos e por que a gente está fazendo, está lá sinalizado os artigos, de onde vem essa informação, a frequência da massagem cardíaca externa, né? O tempo que eu devo de compressão e o tempo que eu devo permitir que o tórax retorne à posição normal para que haja o retorno venoso e haja um enchimento das cavidades ventriculares. Os problemas relacionados quando a gente interrompe uma reanimação, quando eu paro de fazer a massagem cardíaca externa, isso compromete o fluxo de sangue para órgãos nobres, como o coração e o sistema nervoso central. Se eu paro e interrompo a massagem cardíaca externa, né, antes, né, eu demoro para fazer a desfibrilação e o doente fica um período sem massagem cardíaca externa. Questões relacionadas a qual é a taxa de ventilação, quer dizer, quantas ventilações eu vou fazer. Tudo isso para que foi, digamos assim, enfatizado para que hoje, ao invés da gente raciocinar com ABC, a gente raciocine com CAB, né? E ali você tem a compressão torácica ideal que todos nós aprendemos quando a gente vai ressuscitar um doente e aplicar as manobras de reanimação cardiopulmonar cerebral. Vejam, isso não é na hora que eu vou estudar, eu tenho que estudar antes. Eu vou, na hora, aplicar imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar cerebral. Mas tudo que está ali para ser feito, existe um motivo científico que levou àquela recomendação. Mas, Afonso, onde é que eu obtenho isso? Vai estudar, vai pegar a publicação da Associação Americana de Cardiologia e vai ler com calma. Por que você está fazendo isso? Por que deve fazer aquilo? Se eu não fizer isso individualmente, ninguém vai fazer por mim. Quer dizer, eu tenho que ter essa atitude. Eu vou estudar aquilo, vou ler aquilo com calma, né? Senão eu vou ficar sempre perguntando, mas por que no ritmo chocável eu tenho que primeiro massagear e depois desfibrilar? Por que eu vou aplicar um choque com a carga maior? Por que eu vou fazer a mildarona? Por que eu vou fazer a... É uma porção de porquê. Porque quando a pessoa fica assim, perguntando, é porque não estuda. Quer informação fácil, né? Faz isso, por isso, faz isso. Não é assim que o médico vai atuar. Ele vai imediatamente reanimar o doente, mas ele tem que ter lido antes sobre o protocolo de reanimação. Por que ele está fazendo? Por que ele está tomando aquelas atitudes? Por que ele tem que fazer aquilo? Tudo está escrito. Tudo tem subsídio científico. Tudo tem medicina baseada em evidência.
uma evidência melhor, uma evidência não tão grande, mas tem evidência que autorize que aquilo seja feito, que aquela intervenção seja feita. Muito bem. Perguntas? Tudo certo. Tudo certo, Ana? Sem pergunta? Tudo tranquilo? Depois da minha disciplina, vocês correm o risco de não ficar acreditando em tudo que os professores falam. Vai atrás da informação. Mas isso é normal. Normal. O professor, normalmente, é uma pessoa que domina aquele conhecimento que ele está ministrando e está suficientemente habilitado para esclarecer todas as dúvidas. E também, se ele disser que não sabe, que vai procurar informação para esclarecer depois, é normal, porque ninguém sabe tudo. Isso é um mundo de informação que a gente está lidando. Mas, individualmente, nós temos que buscar essa informação. Individualmente. Quer dizer, então, eu preciso ensinar vocês a procurar informação qualificada. Né? Eu tenho que... Aonde que eu vou atrás dessa informação? Como que eu obtenho ela para poder decidir o que eu estou fazendo aqui? Né? Tem que ter o hábito de procurar essa informação. Sem perguntas? Podem perguntar. Tudo certo, professor. Bom, então vamos lá. Eu vou pedir para vocês colocarem o nome. Né? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Não, eu posso falar isso na outra aula, não tem problema, a gente tem tempo. Depois eu converso com vocês sobre a avaliação. Então podem colocar o nome, a matrícula e sair de sala. Tá? Um abraço para vocês. Até semana que vem. Obrigada pela aula. Um abraço.